Poucas coisas são tão estranhas quanto dirigir sozinho de madrugada. A cidade está silenciosa, as ruas quase vazias, e cada som parece ecoar mais alto do que deveria. Agora imagine atravessar o túnel Rebouças exatamente nesse momento, quando só restam alguns carros perdidos na pista e o eco dos motores se mistura à escuridão. Foi nesse cenário que começou a circular uma das histórias mais perturbadoras do Rio de Janeiro. Motoristas, taxistas e vigilantes noturnos contam que, às vezes, um Chevrolet Opala preto surge no túnel, dirigindo devagar, como se estivesse procurando alguém. O problema é que muitos dizem reconhecer o motorista. Um homem chamado Ubiratã Carlos de Jesus Chaves. E segundo os registros, ele morreu em 1974. Hoje você vai ouvir 7 relatos assustadores de pessoas que juram ter cruzado com esse carro. Durante o dia, o túnel Rebouças é apenas uma das passagens mais movimentadas da cidade. Milhares de carros atravessam suas pistas diariamente, ligando diferentes regiões do Rio em poucos minutos. Mas quando a madrugada chega e o movimento diminui, o túnel ganha uma atmosfera completamente diferente. É nesse silêncio que nasceu uma das lendas urbanas mais persistentes da cidade. Desde o final da década de 1970, motoristas começaram a relatar encontros estranhos com um carro antigo atravessando o túnel durante a madrugada. O veículo descrito quase sempre era o mesmo, um Chevrolet Opala preto, modelo comum nas ruas brasileiras daquela época. No início, muitos acreditavam ser apenas coincidência, talvez algum colecionador que gostasse de dirigir tarde da noite. Mas havia um detalhe que tornava os relatos perturbadores. Algumas testemunhas diziam reconhecer o motorista. Segundo elas, o homem ao volante era Ubiratã Carlos de Jesus Chaves, um criminoso que morreu anos antes desses primeiros relatos começarem a aparecer. O primeiro relato vem de um taxista que trabalhava no turno da madrugada. Naquela noite, ele atravessava o túnel Rebouças levando um passageiro para a Zona Sul. O movimento era quase inexistente e o som do próprio motor parecia ecoar nas paredes de concreto. Foi então que ele viu os faróis surgirem no retrovisor. Um carro antigo se aproximava devagar pela faixa da esquerda. Quando ultrapassou o táxi, o motorista conseguiu observar melhor o veículo. Era um Chevrolet Opala preto. O taxista achou estranho ver um carro tão antigo ali àquela hora. Por curiosidade, decidiu acompanhar o veículo com os olhos. Mas quando chegaram à curva central do túnel, algo impossível aconteceu. O Opala simplesmente desapareceu da pista. Não entrou em outra faixa. Não saiu por nenhuma entrada. Ele apenas sumiu. Alguns anos depois, outro motorista viveu algo igualmente estranho no túnel Rebouças. Ele voltava do trabalho já perto das 2 da manhã, quando o movimento nas pistas era quase inexistente. Enquanto dirigia tranquilamente, ele percebeu um carro surgindo no retrovisor. Os faróis se aproximavam lentamente pela faixa ao lado. Quando o veículo ficou mais perto, ele conseguiu identificar o modelo. Um Chevrolet Opala preto. Mas algo imediatamente chamou sua atenção. O carro não tinha placa, nem na frente, nem atrás. Intrigado, o motorista diminuiu a velocidade para observar melhor o veículo quando ele emparelhasse. Por alguns segundos, os 2 carros seguiram lado a lado dentro do túnel. Então ele olhou rapidamente para frente e voltou o olhar para o lado. O Opala já não estava mais lá. Outro encontro estranho aconteceu com uma motorista que atravessava o túnel Rebouças, voltando para casa depois de um turno noturno de trabalho. Assim que entrou na pista, ela percebeu um carro surgindo no retrovisor. Os faróis estavam distantes, mas claramente alinhados atrás do seu veículo. Com o passar dos segundos, o carro foi se aproximando até que ela conseguiu reconhecer o modelo. Um Chevrolet Opala preto. Nada incomum, exceto por um detalhe. O carro manteve exatamente a mesma distância durante todo o trajeto. Não acelerava, não diminuía. Era como se estivesse preso à mesma posição na estrada.
Intrigada, a motorista decidiu mudar de faixa para permitir que o carro ultrapassasse. Ela sinalizou, moveu o carro lentamente e esperou o Opala passar ao lado. Mas os segundos passaram e o carro nunca apareceu. Nem todos os relatos vêm de motoristas de passagem. Alguns vêm de pessoas que passam horas observando o que acontece dentro do túnel Rebouças todas as noites. Um vigilante que trabalhava no monitoramento do túnel afirmou ter visto algo estranho durante um turno de madrugada. Pelas câmeras, ele percebeu um carro entrando lentamente na pista. Era um Chevrolet Opala preto. O veículo seguia devagar, quase deslizando pela estrada. Mas havia algo profundamente estranho. Mesmo observando atentamente, ele não conseguia ouvir o som do motor. Os faróis iluminavam as paredes do túnel, o carro continuava se movendo, mas o silêncio era absoluto. Outro encontro inquietante aconteceu com um motorista que atravessava o túnel Rebouças em uma madrugada silenciosa. Ele havia parado no acostamento por alguns instantes. Enquanto estava ali, percebeu um carro se aproximando lentamente pela pista. Era um Chevrolet Opala preto. O carro parou alguns metros à frente. Quando ele olhou novamente para dentro do veículo, percebeu algo assustador. Não havia apenas uma pessoa. 2 silhuetas estavam dentro do carro. Uma delas parecia sentada ao volante. A outra permanecia imóvel no banco do passageiro. Assustado, ele ligou o carro imediatamente e saiu dali. Entre todos os relatos sobre o mistério do túnel Rebouças, um dos mais tensos vem de um jovem motorista que decidiu tentar seguir o carro. Era quase 3 da manhã quando ele viu o veículo alguns metros à frente. Era um Chevrolet Opala preto. Movido pela curiosidade, ele acelerou para alcançar o carro. Mas quanto mais acelerava, mais distante o Opala parecia ficar. O velocímetro subia rapidamente, e mesmo assim, o carro permanecia sempre alguns metros à frente. Então, de repente, pouco antes da saída do túnel, o Opala simplesmente desapareceu. O último relato é também o mais perturbador. Um motorista atravessava o túnel Rebouças tarde da noite quando percebeu um carro se aproximando pela faixa ao lado. Era novamente um Chevrolet Opala preto. Por alguns segundos, os 2 carros seguiram lado a lado. Movido pela curiosidade, ele virou o rosto para observar quem estava dirigindo. Foi então que ele viu. O homem ao volante tinha a pele pálida e uma expressão completamente vazia. Dias depois, ao pesquisar sobre a história do túnel, ele encontrou uma fotografia antiga de Ubiratã Carlos de Jesus Chaves. E segundo ele, o rosto era exatamente o mesmo. Depois de tantos relatos diferentes, uma pergunta inevitável surge. O que realmente acontece dentro do túnel Rebouças durante a madrugada? Taxistas, motoristas comuns e trabalhadores noturnos descrevem encontros muito parecidos. Um Chevrolet Opala preto atravessando o túnel em silêncio, surgindo e desaparecendo de maneira impossível. Alguns dizem que é apenas imaginação. Outros acreditam que pode ser efeito da iluminação, do cansaço ou das sombras projetadas pelas paredes do túnel. Mas existe um detalhe que continua perturbando quem conhece essa história. Muitas testemunhas afirmam ter visto o rosto do motorista, e todas descrevem o mesmo homem, Ubiratã Carlos de Jesus Chaves. Então fica a pergunta: se ele realmente morreu em 1974, quem continua dirigindo aquele Opala preto nas madrugadas silenciosas do túnel? Se você gosta de lendas sombrias e histórias assustadoras, inscreva-se agora no canal Lendas Malditas. Sua inscrição ajuda o canal a alcançar a meta de 1000 inscritos e 4000 horas. Clique em se inscrever e venha descobrir as histórias que muitos têm medo de ouvir.